Olha só, você sofreu um acidente no trabalho e acabou perdendo um dedo. Isso aí é algo muito sério e muita gente fica sem saber o que fazer depois de um caso assim. É muito comum aparecerem dúvidas sobre documentos, sobre quem procurar, se tem direito a benefício, estabilidade. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar passo a passo o que você tem que fazer logo após um acidente desse tipo para garantir todos os seus direitos. Vai ser um vídeo bem prático e sem enrolação. Bora entender isso aqui direitinho? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer depois de um acidente assim é procurar atendimento médico. Isso aí é prioridade. Mesmo que o patrão diga que não foi nada demais, que é só esperar um pouco, que vai melhorar, não caia nessa, pelo amor de Deus. Tem muita empresa que tenta convencer o trabalhador a não registrar nada para não ter dor de cabeça depois. Mas isso aí pode te prejudicar muito lá na frente. Então vai ao médico o quanto antes. Pode ser no hospital público, na clínica particular ou até atendimento aí com um médico autônomo. Todo profissional de saúde é obrigado a fazer um prontuário com toda a sua evolução. Isso aí vai ser uma das principais provas de que o acidente realmente aconteceu e que teve consequências. Então, guarda bem esse documento. Ele é o primeiro passo para garantir seus direitos. Tem um detalhe aqui muito importante sobre isso. Nada de esperar para ir fora do expediente, de ir no dia seguinte, nada disso, tá bom? Você precisa ir na hora do acidente. Se você não fizer isso, arrisca que a empresa minta no futuro, dizendo que o acidente não aconteceu lá. Depois de ser atendido, fica de olho ali em uma coisa, que é o que o médico escreveu lá no atestado e no laudo. É muito importante que ele registre exatamente o que aconteceu, o tipo de lesão, a parte do corpo envolvida, se houve amputação, se vai precisar de afastamento, tudo isso aí precisa estar muito bem descrito. Esses detalhes são fundamentais para garantir que o acidente fique documentado ali da forma certa e que você consiga aí acessar seus direitos no futuro. Se o médico for objetivo demais ou deixar algo de fora, você pode pedir para ele complementar, sempre com educação, é claro, mas sem medo, porque quem vai precisar provar as consequências desse acidente no futuro é você. Com esse atendimento médico feito e o atestado em mãos, o próximo passo é pedir à empresa que emita a CAT, a Comunicação de Acidentes de Trabalho. Esse documento é obrigatório quando acontece um acidente como esse. A empresa ela tem a responsabilidade de fazer a emissão e registrar o que aconteceu junto ao INSS. E ela precisa fazer isso em até um dia depois do acidente. Então, no dia seguinte, não espera a empresa tomar a iniciativa. Envia para ela uma mensagem por e-mail ou WhatsApp, né, de preferência aí por escrito, dizendo algo simples assim, ó: "Opa, tudo bem? Eu estou entrando em contato por conta do acidente de trabalho que eu sofri ontem. Em anexo, eu estou enviando o atestado médico e eu gostaria de pedir que vocês me enviem uma cópia da CAT, por gentileza." Pronto. Você já comunica formalmente o acidente, envia a documentação médica e ainda reforça que está esperando aí o cumprimento da obrigação da empresa. Se a empresa se recusar ou ficar enrolando, já anota isso aí, porque nos próximos passos a gente vai falar sobre como resolver essa situação. Agora, dependendo da gravidade da lesão, é bem provável que você precise se afastar pelo INSS. E nesse caso, já entra um ponto muito importante. Esse afastamento precisa ser com um tipo certo de benefício. Muita empresa acaba fazendo a solicitação como se fosse um acidente comum, tipo aqueles que acontecem fora do serviço, como uma queda em casa, por exemplo, mas no seu caso foi no ambiente de trabalho. Isso aí muda tudo. Nesse tipo de afastamento, você não pode solicitar aquela perícia online, só com análise documental. Não pode, tem que ser presencial. Você precisa marcar que foi por causa de um acidente de trabalho. Isso aí, gente, é muito importante. Anota aí para você não esquecer. Você deve pedir o afastamento por acidente de trabalho. Só assim você vai receber o benefício correto de espécie 91. Esse tipo de benefício é o que garante, por exemplo, a sua estabilidade no emprego. Sem ele, você corre o risco de a empresa te mandar embora quando você voltar do INSS. Além disso, se você conseguir esse benefício 91, enquanto estiver afastado, a empresa continua depositando o FGTS como se nada tivesse acontecendo, o que não acontece em outro tipo de benefício. E tem mais, gente. Quanto antes você fizer a solicitação no INSS, mais cedo a perícia vai ser agendada.
Não deixa para depois. Faz logo, porque isso aí pode fazer diferença na data do início do benefício e até no valor aí que você vai receber. Aí fica ligado numa outra coisa. Depois que esse benefício por incapacidade terminar, pode ser que você tenha direito a continuar recebendo um valor mensal mesmo trabalhando. Isso aí se chama auxílio acidente. Ele é pago quando o acidente deixou uma sequela permanente, como é o caso da perda de um dedo. É um benefício indenizatório, ou seja, você continua trabalhando, mas recebe esse valor como uma compensação, uma complementação. Se o INSS negar esse auxílio acidente, mesmo com a perda do dedo, dá para entrar com ação judicial para cobrar esse direito, uma ação contra o INSS. Tem muita gente que só consegue receber depois de entrar na justiça. Agora que você já fez o atendimento médico, pediu a CAT, fez a solicitação correta do benefício lá no INSS, tem mais uma coisa muito importante. Comece a juntar provas dos riscos do ambiente onde você trabalha. Isso aí, gente, pode parecer uma besteira agora, mas lá na frente, se a empresa tentar negar que o acidente aconteceu por causa das condições de trabalho, que ela não tinha culpa, né? Essas provas aí, elas podem fazer toda a diferença. Então já vai anotando aí algumas ideias simples que podem te ajudar muito. Primeiro, fotos do local onde o acidente aconteceu, mensagens trocadas com colegas ou superiores falando sobre esses riscos, registros de EPI que você usava, né? Ou então que você não usava, se for o caso. Até vídeo aí pode ajudar nessa situação. Se tiver alguém que viu o acidente ou sabia que aquela atividade era arriscada, anota o nome da pessoa, que ela pode virar uma testemunha depois, caso você precise. A ideia aqui não é criar confusão lá com a empresa, é só você se proteger. Porque se amanhã a empresa mudar a versão da história, dizer que não tem culpa, é você que vai precisar provar o que aconteceu. Se a empresa não abriu a CAT para você, tem que ter aqui, ó, cuidado redobrado com isso, tá bom? Você precisa ter muita atenção, porque eles já estão agindo errado com você. E é bem provável que eles continuem tentando te prejudicar. Se você identificou que o ambiente ou a atividade que causou o acidente continua da mesma forma, com os mesmos riscos, esse aí é o momento de tomar uma atitude. Você pode e deve solicitar que a empresa corrija essas condições, seja melhorando o ambiente de trabalho, oferecendo EPI correto, ajustando as máquinas que causaram aí o acidente ou simplesmente mudando o jeito que a tarefa é feita. Agora, se não tiver como corrigir isso de forma segura e principalmente se a lesão te impedir de continuar fazendo o mesmo tipo de serviço, aí vale solicitar a mudança da sua função. Essa solicitação pode ser feita diretamente com o RH, de maneira formal ou até com apoio médico, né? Se você tiver aí recomendação do seu médico, o médico que te acompanha. Você também pode fazer isso aí lá no setor de segurança e medicina do trabalho. O importante é deixar registrado que você comunicou à empresa sobre essa situação. Porque se nada for feito, se a empresa simplesmente te ignorar, continuar te expondo a risco ou te pressionando a voltar para a mesma função, aí a conversa muda. Nesse caso aí, pode estar na hora de pensar em uma coisa mais séria, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. A rescisão indireta é como se fosse uma demissão por justa causa ao contrário. Ou seja, quem cometeu a falta grave foi a empresa. E aí, nesse caso, você pode sair do emprego e ainda assim ter direito a tudo. Aviso prévio, multa do FGTS, saque ali do saldo, seguro-desemprego, tudo. Só tem que ter atenção. Não é algo que você comunica à empresa e pronto, tá bom? A rescisão indireta, ela precisa ser reconhecida por decisão na Justiça do Trabalho. Ou seja, é necessário entrar com uma ação e provar que a empresa realmente descumpriu aí as obrigações dela. No caso de acidente de trabalho, isso costuma acontecer quando a empresa não faz nenhum esforço para adaptar ou corrigir aí o ambiente ou então a função que você desempenhava, quando ela tenta forçar ali o retorno para uma atividade, mesmo que você não consiga exercer, ou então quando ela simplesmente começa a te perseguir, te ignorar ou tentar te prejudicar depois que você se afastou. Por isso, gente, é essencial guardar todos os documentos, os laudos, as comunicações que você teve com a empresa e tudo que comprove aí o descaso. E claro, procurar apoio para avaliar se esse é mesmo o caminho certo no seu caso, né? Porque aqui vai variar de caso a caso. E é aqui que entra o nosso último passo, que é você conversar com o advogado da sua confiança.
Depois de tudo isso que você passou, acidente, atendimento médico, afastamento pelo INSS, tentativa de corrigir o ambiente e até essa questão da rescisão indireta, é fundamental ter alguém que conheça ali realmente os seus direitos e consiga te orientar com base aí no que realmente aconteceu. Cada situação é diferente. Às vezes o INSS nega um benefício que você claramente tinha direito, em outras a empresa age com descaso, te pressiona, tenta te fazer voltar ali para a função sem você ter condições. E aí, gente, o melhor caminho pode ser buscar a justiça do trabalho, mas você não precisa decidir tudo sozinho. Você precisa conversar com um advogado de confiança para que ele te ajude a entender o que é melhor, né? Com segurança, com base na lei, tá bom? Só que você não vai contratar um advogado de qualquer forma. Você não vai contratar o primeiro que aparecer. Até para contratar um advogado, você precisa de atenção. E se você quiser entender como eu faria para contratar um advogado, o passo a passo que eu seguiria, eu recomendo que a seguir você confira esse vídeo aqui. Lá o Ivan entrega um passo a passo de como escolher um especialista em acidentes de trabalho. Eu espero ter te ajudado. Um abraço. Vai lá ver o próximo vídeo.